Bem-vindo ao BHB Foodcast, o canal de podcast para você do setor de alimentos, bebidas e suplementos. Olá, bem-vindo, Luiz. Eu sou Carol Godoy, apresentadora desse podcast, e com muito prazer a gente bate esse papo com você hoje. Espero que você traga boas notícias aqui para esse povo que nos assiste do mundo dos alimentos, bebidas e suplementos em relação ao plant-based. Oi, Carol, tudo bem? Boa tarde, obrigado pelo espaço, obrigado pelo tempo de poder participar desse evento de vocês do BHB, que é super interessante. E eu sempre falo, o mundo de alimentos é um mundo encantador, é um mundo apaixonante, então é sempre um prazer poder falar dele. Antes da gente entrar na história da NotCo, conta a sua história, Luiz. Eu sei que você já passou aí por uma série de empresas e tem um histórico interessante dentro da indústria de alimentos. E como é que a tua história se encontrou com a NotCo? Eu tenho hoje 43, pareço mais novo do que eu sou de verdade, então eu tenho 20 anos já de indústria de alimentos. Eu trabalhei na Unilever 7 anos e depois 13 anos na Danone, né? Comecei minha carreira na Unilever já há mais tempo atrás e tive uma carreira que foi sendo construída através de diferentes áreas. Passei por vendas, operações, finanças e encontrei esse mundo plant-based de uma forma muito interessante, né? Em 2016, quando a Danone comprou a WhiteWave globalmente, que era a maior empresa, ou é ainda a maior empresa de bebidas alternativas lácteas dos Estados Unidos, eu fui convidado para ser parte do time de executivos que fez a integração dessa aquisição. Eu lembro que na época eu falava, a empresa o CEO mundial da companhia tá maluco, como é que uma empresa de lácteo compra uma empresa plant-based, né? Enfim, me junto a esse time de executivos, naquela época era responsável porque a WhiteWave chamava de International Expansion, então fui olhar para o que era México, Canadá e América Latina. E confesso que quando eu fui conhecer mais o business e entender como ele funcionava e como foi pensado, fiquei absolutamente apaixonado, é um mundo interessantíssimo. E era um mundo que eu até essa época, então até 2016, basicamente ignorava ou achava que nunca seria relevante, né? No meio disso, então trabalhei nesse time de aquisição, entendi o que era o mundo da WhiteWave. Logo que termina essa aquisição, eu volto para o Brasil e faço o lançamento de bebida vegetal na Danone no Brasil. Comecei com esse negócio aqui no Brasil e nesse período, em algum ponto do tempo, também estive estudando em Stanford, vendo o que eram esse mundo de startups, o que estava acontecendo, todo esse desenvolvimento de novas tecnologias e toda essa efervescência de novos conhecimentos, né, e o que estava rolando no Vale do Silício. Bom, Na Danone ainda. Tudo isso na Danone. Então, entre ter visto o que era plant-based, começar plant-based no Brasil e ter conhecido o mundo das startups, em algum ponto em alguma intersecção desses pontos, eu conheci o fundador da companhia, se chama Matias, é o fundador da Not Company, né? E ele me convidou em algum ponto do tempo para me juntar a ele, ajudar a começar essa empresa do zero no Brasil. E então estou aqui desde agosto do ano passado, saí da Danone, me juntei à Not Company para poder transformar essa história em realidade aqui no nosso país. Você acha que você está aprendendo mais ou desaprendendo mais, tendo que desaprender mais nessa sua fase de transição entre uma empresa e outra? Olha, na verdade os dois, porque tem algumas coisas que a gente segue aprendendo. Então, por exemplo, esse olhar de como, e depois eu vou explicar, de como desenvolver produto, de como a Not Company foi estabelecida, de como a gente está usando e aplicando inteligência artificial para poder formular. Isso estava muito à frente de tudo que eu já vinha visto antes. Elas são perspectivas muito diferentes. E muito da minha visão, as grandes companhias vão ser muito complementares às startups. As startups vêm aí todas em diferentes segmentos, desenvolvendo coisas absolutamente fascinantes, absolutamente intrigantes, ao mesmo tempo que elas não sabem ou não têm conhecimento, não conseguem ter um approach de chegada ao mercado muito fácil. É sempre muito difícil você começar do zero, né? Então, para mim, tem uma simbiose aí muito interessante. Como surgiu a Not Company? A Not Company surgiu de 3 fundadores chilenos, são 3 amigos que estudavam nos Estados Unidos, um cara de biotecnologia, um cara de negócio e um cara de inteligência artificial, que, juntando, começam a se questionar poderia se executar a indústria de alimentos de uma forma diferente, né? E principalmente o cara de negócio. O cara de negócio, o Matias,
ele já tinha tido uma empresa no Chile, ele é vegetariano, tinha uma empresa no Chile chamada Eggless, né? Então ele tentou construir uma empresa que pudesse fabricar a maionese, ele é um aficionado por maionese, pudesse fabricar uma maionese sem ovo, porque ele é vegetariano. Bom, é uma história super interessante, porque ele faliu essa empresa, não deu certo, ele não conseguiu, ele teve muita frustração no entorno da construção dessa companhia, porque falou, não é possível que o processo de pesquisa e desenvolvimento é tão arcaico, não é possível que não há formas melhores de fazer esse processo. Bom, algo começa daí. E depois isso toma corpo de verdade, que aí começa a vir, ou seja, o que nós acreditamos como companhia, né? Toma corpo de verdade a partir do momento que a gente entende que o sistema alimentar do mundo está quebrado. Então, seguir expandindo fronteiras agrícolas para plantar mais soja e mais milho, para alimentar mais animais, para alimentar os seres humanos, numa razão de eficiência muito baixa, onde a conversão proteica, a conversão calórica é muito baixa, ou seja, de tudo que esses animais consomem da natureza, o que nós consumimos deles, tem uma razão muito baixa, em função de uma série de questões, né? Eles consomem muito para nascer, crescer, se reproduzir, se movimentar, se manter aquecidos, têm sistemas digestivos muito rudimentares, então a eficiência de todo esse processo é baixa. E quando a gente começa a pensar da quantidade de proteína e caloria que hoje quase 8 bilhões de pessoas precisam, e que daqui a 20 anos, basicamente 10 bilhões de pessoas precisarão, a gente começou a entender que o sistema alimentar não está preparado de forma alguma para poder alimentar corretamente toda essa população. Né? Então, essa é a primeira parte da história. Então, a Not Company nunca teve, já vou dizer, nunca teve uma cruzada nem contra a carne, nem contra o leite, nem contra o ovo, nem por dizer que nenhum desses produtos é ruim. O que a gente está dizendo é que a forma como eles estão feitos não é absolutamente viável quando você olha o mundo a futuro. A partir daí, somam-se outras macro tendências. Então, a quantidade de água doce que é consumida, a quantidade de energia elétrica consumida, a quantidade de gás carbônico gerada, a quantidade de NH4 gerado. Então, eu posso abrir essa conversa em múltiplos áreas. A crueldade animal. Então, assim, a gente vai amplificando essa conversa. Então, o que a gente entendeu é que as pessoas, mais ou menos, já começam a ter clareza que o sistema alimentar não funciona. Mas, ainda assim, ninguém muda a alimentação. E aí isso já pergunta por quê? Por que as pessoas não querem tocar a alimentação delas? Porque a alimentação é uma relação para o ser humano profundamente emocional, que está conectada com o nosso cérebro mais primitivo. Se eu perguntar para você qual é o seu prato preferido, você tem na ponta da língua. Se eu perguntar para você qual era a comida preferida que sua avó te fazia, você com certeza sabe. Você faz essa pergunta para uma palestra para 100, 200, 300 pessoas, você vê as pessoas sorrindo. Então, assim, a alimentação tem uma relação profundamente emocional com o ser humano. Né? Não é à toa que a gente celebra a mesa, fecha negócio à mesa, ou seja, reúne a família à mesa, reúne os amigos à mesa. Então, é uma relação muito profunda. E essa é a fricção. E disso que surgiu a Not Company. A Not Company, o que ela se propõe? A mudar sem mudar. Sem mudar a experiência que as pessoas têm com a comida delas, que elas amam, que elas gostam, que elas adoram. Ou seja, quem gosta de comer uma boa carne tem que ter uma boa carne alternativa. Quem gosta de tomar um bom leite tem que ter um bom leite alternativo. E, ao mesmo tempo, mudando o sistema alimentar como ele é feito. Então, toco e tiro o animal da equação e não toco a experiência que as pessoas têm com o alimento que elas adoram, que elas amam. Luiz, antes de você falar da inteligência artificial, vou te fazer uma pergunta, então. Está bem ligado ao que você estava falando antes. Quando você fala que você está substituindo um produto, mas ainda mantendo o alimento que essa pessoa tem a relação emocional, você acredita que isso vai perdurar por gerações também? Qual é o teu target hoje de consumidor? É uma pessoa millennial, sênior? Não dá para ser todo mundo, lógico, a gente sabe pelas regras do marketing que não dá para ser todo mundo, mas todo mundo estaria apto a consumir os seus produtos porque eles refletem um pouco da, vamos dizer assim, versão original, padrão, que seria de produtos derivados de carne, leite, ovos. Agora, olhando para esse olhar de comportamento alimentar que você trouxe bastante, hoje as pessoas comem hambúrguer e tomam leite. Daqui a 50 anos, elas vão continuar tendo esse mesmo hábito? Você acredita pelo que vocês estudam aí? Ou de fato a gente vai conseguir ter pessoas que vão consumir vegetais in natura por si só, porque a gente vai conseguir mudar o hábito dessas pessoas por gerações? Mais complexa essa pergunta. É difícil dizer, assim, eu tive uma outra discussão interessante outro dia com o Ricardo Laurino lá da SVB e falava para ele o seguinte, olha, o que eu acho que a gente tem é que oferecer para as pessoas pontos para que elas possam experimentar
uma alimentação que tem um sistema alimentar diferente. Então você pergunta assim, eu acredito que daqui 50 anos todo mundo vai estar vivendo à base de puros vegetais? Eu não sei dizer. É possível? Pode ser possível, né? Mas o que eu acho é que assim, esse processo de conversão vai ser um processo muito longo. Então a melhor forma de você começar a demonstrar que as pessoas podem comer diferente do ponto de vista do sistema alimentar é mantendo a elas a relação emocional que elas têm com a comida hoje. Então você me pergunta, o Not Milk é um produto vegetariano, no sentido de que ele é feito 100% à base de vegetais. Qual o público-alvo? Mas não é só para vegetariano, né? Qual o público-alvo? Todo mundo que toma leite. Qual o tema? Eu falo, olha, naquela época de 2016, quando eu fui conhecer lá o Wild Web lá atrás, eu tomava leite. Então eu tomava leite puro gelado de manhã. Eu gostava do gosto do leite, tá? Nem todo mundo gosta, alguns gostam, outros não. Então quando eu fui olhar tudo que era White, eu fiquei encantadíssimo. Falei, nossa, achei uma substituição, ponto. Para mim fazia sentido. O que sempre me faltou no mundo das bebidas vegetais? Aquele sabor lácteo de verdade. Então, quando você olha esse mundo das bebidas vegetais que até então existiam, ele é, via de regra, muito monoingrediente. Você tinha bebida de soja, bebida de amêndoa, bebida de caju, bebida de coco, bebida de arroz. Nos Estados Unidos tem até hemp milk, né? Tem até bebida de maconha, tem de tudo. Mas nenhum deles, individualmente, do meu ponto de vista, que era um tomador de leite e que apreciava o sabor do leite puro, entregava essa saciedade emocional de estar tomando aquilo com um sabor lácteo. E hoje, por exemplo, eu tomo um copo de Not Milk integral, puro, gelado de manhã e eu saio satisfeito. Porque ele tem uma nova experiência. Então você fala assim, para quem são esses produtos? Para todo mundo que toma leite. Tem mesmo. Quem não provou precisa viver essa experiência. Se você trabalha na indústria de alimentos e nunca provou o Not Milk, vá no supermercado, compre, né? Vá paramentado, compre pelo e-commerce e prove, porque é de fato diferente de todas das outras bebidas vegetais que a gente vê no mercado, sem dúvida nenhuma. Eu também vou te dando uns spoilers, né? A gente tá o tempo inteiro ajustando a formulação. Então, a gente vai melhorando a formulação sem nem, no fundo, avisar os consumidores. Quanto mais próximo a gente vai chegando do leite, você vê que os leites que a gente vai fazendo daqui para frente vão estar ainda mais próximos dele. E a gente tendo um ajuste, uma melhora, a gente vai soltando os releases e vai ficando cada vez mais perto do leite. Então, o ponto do Not Milk para mim é que as pessoas se surpreendam com uma bebida, ou digo, uma mistura improvável, que é isso que é Not Milk, de abacaxi, repolho e chicória, que em determinadas condições de pressão e temperatura resultam algo que para o ser humano ele sente, ele percebe, tem gosto de leite, cara de leite, cheiro de leite, cor de leite, sabor de leite, e se comporta como leite. Então, o que eu falo é assim, para mim, a partir do momento que a indústria for oferecendo aos consumidores produtos que estão cada vez mais próximos da memória afetiva delas, mais estaremos construindo pontos para que a alimentação dos seres humanos sejam transportadas para um novo sistema alimentar que vai proteger o planeta e que, ao mesmo tempo, vai ser melhor para as pessoas, vai ser mais saudável para as pessoas. Então, vai ser melhor para todo mundo. Que talvez, em termos de hábito, seja algo transitório, por algumas décadas e gerações, mas que pode ser algo que soluciona, né, nesse momento, né? Que vai trazer essa solução nesse momento. Deixa eu dizer, se a gente vai voltar a ser... Ou seja, tem muitos livros que falam disso, né? O Yoranuri tem um livro daquele que fala o homem é o picker, né? O caçador-coletor. O homem andava, era nômade e vivia coletando aquilo que ele se alimentava e vivia de regra em sua maioria vegetais, né? O ser humano se desenvolveu assim. Pode ser que a gente volte a isso, pode ser. Eu não sei dizer. Isso, de fato, é dificílimo dizer. Mas o que eu tenho certeza para o presente, que acho que é o que importa, que é se nós conseguirmos criar pontos para que as pessoas atravessem o sistema alimentar e possam perceber que podem viver com a mesma experiência de eu amo aquilo que eu como e eu sigo amando aquilo que eu como, mas é feito de uma forma diferente. Se nós conseguirmos isso como humanidade, a gente vai ter feito um passo absolutamente incrível e transformador. É isso Ótimo. Que a gente vê como companhia. Agora, pegando esse gancho, né, de a gente transformar alguns alimentos, você falou sobre 4 ingredientes que fazem o leite, repete pra gente, abacaxi, chicória? Abacaxi, chicória e repolho. E repolho, 3 ingredientes. Para eu chegar nessa formulação que tem um sabor parecido. Além de toda a inteligência artificial, não digo not cold,
outras marcas também. Quando você vai para um produto plant-based, ela tende a ter uma lista de ingredientes maior do que a versão tradicional. Às vezes, né, você tem ali alguns aditivos que você precisa colocar para dar sabor, para trazer textura, ou mesmo outros ingredientes, não são nem aditivos, mas é uma série de ingredientes combinados entre si para conseguir entregar o produto final. Como é que você enxerga isso versus a tendência que todo mundo fala do clean label? Como eu vou entregar um produto ainda assim natural, saudável, plant-based, com uma lista de ingredientes gigante, se as pessoas buscam hoje uma lista de ingredientes menor? Como é que está isso? Eu acho que assim, tem algumas tendências separadas aí. Para mim tem uma questão que é o mundo do naturality e tem o mundo do simplicity, né? Então, o simplicity é isso que você falou em segundo lugar. Eu quero poucos ingredientes. Naturality pode ser uma lista eventualmente mais extensa de ingredientes, mas a gente quer coisas que a gente saiba o que é. Reconheça a origem, etc. Eu acho que como todo negócio, toda indústria que está começando, no final do dia o plant-based é uma indústria que está começando, eu acho que tem muitas soluções diversas, né? E como em toda e qualquer indústria, tem coisa melhor e tem coisa pior, né? Então tem coisa mais bem feita e tem coisa menos bem feita, se você chamar assim. Eu acho que a gente vai atravessar um processo de talvez de descobrimento e educação do consumidor, onde ele vai começar a discernir o bom do ruim. Ao mesmo tempo, assim, a indústria alimentar sempre vai ter um desafio enorme. Tem um chart que a gente tem que é super, super interessante, que é o seguinte, olha, você quer bolacha de água e sal, né? Pega assim, bolacha de água e sal, uma coisa super simples. Você olhar a lista de ingredientes de uma bolacha de água e sal, ela é extensa. Sim. Por que ela é extensa? Pronto, porque o consumidor quer que aquela bolacha de água e sal ela dure 2 anos, que ela dure em qualquer condição de umidade, que ela sempre tenha aquele... Continue crocante. Que ela continue crocante, que ela não fique úmida, que ela não se contamine, que não suja nenhum fungo, nenhum bolor, nenhuma levedura. Então para mim, assim, vai ter aí eu acho que vai ter à medida que a sociedade vai evoluindo, vai ter um adequar de coisas. E eu acredito que o que a gente está falando também é um paradigma entre a indústria de alimentos, né? Que colocou isso na cabeça, precisa entregar um clean label, a indústria de ingredientes vem forte nisso também, tudo é clean label, e a gente não para discutir, o que é clean label para o consumidor? Você estava falando sobre isso. A gente também tem essa discussão de assim, a forma como a gente tem a denominação da lista de ingredientes, nós temos regras claras para segui-las, ela é muito bem feita. As regras do Brasil são muito claras e muito bem feitas. Agora, se você perguntar para um consumidor leigo entender uma lista de ingredientes, é complicado. Então, não acho que isso... Ou seja, que a lista de ingredientes hoje dá clareza aos consumidores daquilo que está contido lá dentro. Eu acho que essa discussão é uma discussão que vai muito longa. E acho que também tem uma discussão do governo para pensar, ou dos governos, mais que dos governos, das entidades regulatórias, é parar para pensar qual o objetivo que a gente quer. E para mim o objetivo final sempre é que o consumidor tenha mais clareza na hora de fazer as escolhas dele. Então eu acho que talvez o que falte um pouco é pensar todas essas decisões regulatórias mais à luz do consumidor leigo que está lendo e que está tentando entender o que é que de fato ele está comendo, que tipo de produto ele está usando, etc. Agora falando da inteligência artificial que vocês têm, tem até um nome, né? Vocês batizaram a inteligência artificial de Giuseppe, é isso, Luiz? Como é que funciona esse processo? É uma língua eletrônica? Você tem uma tecnologia envolvida na extração, na combinação das moléculas desses alimentos? Vocês criaram um Big Data a partir disso e os engenheiros de alimentos se baseiam neles para ir fazendo as formulações? Isso é um sistema patenteado? Conta pra gente. Não, a nossa ferramenta de inteligência artificial é o Giuseppe, a gente chama ele de Eugênio Giuseppe. Então, na verdade, ele é um pouco de tudo que você falou. Então, na verdade, são alguns bancos de dados proprietários da companhia. Então, a gente tem hoje, das 35 mil plantas comestíveis, a gente deve ter da ordem de 10, 12 mil plantas catalogadas. A gente ainda não tem o reino todo. E a gente começa... Isso mundo, né, Luiz? Isso mundo, 35 mil que você fala, mundo. Vocês estão no Chile, estão no Brasil, mas esse catálogo ele é mundial. É disponível na natureza, não é nem Perfeito. Disponível na natureza, né? Então, a gente faz a decomposição molecular dos produtos que a gente quer substituir e a gente começa a olhar para alguns aspectos. A gente olha para cor, a gente olha para sabor, para textura, para cor, para aroma, para tabela nutricional. E a gente
Em outros bancos de dados, que também são todos proprietários, a gente tem instruções de processo. Então, é um software de predição. Então, ele vai dizendo o seguinte, olha, se eu misturar esses ingredientes nessa determinada proporção, com essas determinadas instruções de processo, eu consigo predizer que o resultado final dessa mistura vai se comportar de forma muito parecida em termos de sabor, cor, textura e aroma e tabela nutricional daquilo que eu pretendo substituir. É assim que a inteligência funciona. Então, por que tem que ser um algoritmo de inteligência artificial? Porque a quantidade de dados que a gente está processando é gigantesca. É infinita. Aí você fala, bom, um engenheiro de alimentos poderia chegar nessa formulação? Sem dúvida. A pergunta é quantos anos ele levaria para pensar isso e quantos anos ele levaria para testar todas essas hipóteses, imaginando que o padrão da indústria alimentar mundial é um padrão muito fechado de melhorias incrementais sobre as bases já existentes. Essa é a indústria. Então, ela seus determinados controles. Grande volume. Como é que eu faço melhorias incrementais? Aqui a gente está falando, não tem melhoria incremental, eu quero fazer do zero. Se eu estivesse fazendo uma cópia de leite do zero, pegando o que está disponível na natureza, como é que eu faço? Esse é o modelo. E aí essa tecnologia é um software com bancos de dados associados e tudo isso é proprietário, ou seja, está patenteado. As fórmulas não estão patenteadas, está patenteado é a forma de fazer. Porque a fórmula é difícil você patentear. Se a pessoa põe alguma coisa a mais, já vai dizer que furou a patente, então não... E a fórmula para a gente é o segredo do sucesso. Então, como é que a gente chega a essas misturas improváveis? Então, a companhia foi armada separando. Quando você pensa pesquisa e desenvolvimento, para a gente estão de fato separados. Então, pesquisa é como é que eu ponho o computador para pensar e eu falo, descobrir todas essas misturas que a gente chama de misturas improváveis. Então, nós temos chefes de cozinhas e engenheiros de alimentos executando 10 receitas todos os dias. Então, tem um processo de feedback dinâmico entre o chefe de cozinha e os engenheiros de alimentos com o computador executando, vamos dizer, em nível cozinha. E a gente vai afinando os parâmetros. Então, por exemplo, um dos primeiros leites que a gente fez tinha beterraba. O leite era incrível de textura, a beterraba estava lá por textura, mas ele saía rosa. Um leite rosa não é leite. Ele tem que ser branco. Ia funcionar como uma embalagem de unicórnio, quem sabe? Aí, de novo... Isso poderia ser um produto a ser lançado? Poderia, mas não é o que a gente quer como companhia. O que a gente quer é, queremos estar o mais perto possível Similaridade. Da experiência da pessoa tomar leite. Então, aí a gente vai, ou seja, fazendo esses ajustes. Aí a gente começa a testar a aplicabilidade. Então, eu falo o seguinte, olha, eu tenho que copiar os componentes do leite. Então, o leite tem proteína, tem gordura e tem sais e minerais. Então, como é que eu rebalanceio a proteína que está lá, copiando a caseína e o soro, como é que eu rebalanceio as gorduras que tem lá e como é que eu rebalanceio os sais minerais de forma que eles sejam todos de origem vegetal e que eles estejam o mais próximo possível do produto que a gente pretende copiar. E isso é uma coisa que as bebidas vegetais geralmente não entregam, né? Proteína está longe do que entrega o leite. Para mim, assim, tem de tudo, na verdade. Aí, de novo, tem bebidas vegetais no mercado, talvez falando no mercado mais amplo, quando você pensa no mundo, que hoje entregam até mais do que a proteína do leite. Tem de tudo. Então, sim, já estão enriquecidas de alguma forma. Claro, para mim, volta que o consumidor precisa, de novo, a gente precisa educar o consumidor, ensinar ele a interpretar rótulo, entender rótulo, para que ele possa separar uma coisa de outra. Mas, via de regra, você tem razão. A maior parte das bebidas vegetais tem menos proteína do que o leite. Algumas delas, sequer proteína tem. E, Luiz, esse trabalho de vocês com as matérias-primas, ele gera subprodutos? Porque eu imagino que você vai extrair parte do abacaxi, parte da chicória, parte desses produtos para os SKUs. O que fica depois? Como é que vocês trabalham com isso? Então, a gente tem vários fornecedores internacionais que nos ajudam com isso. Então, assim, eu não parto do abacaxi puro. Então, eu já tenho um suco de abacaxi, um concentrado de abacaxi processado. Então, a gente já foi também armando um esquema de fornecimento que tem uma série de fornecedores globais que são parceiros da Not Company e que nos ajudam nessa tarefa. Então, assim, a beleza da Not Company tá que ela pretende oferecer para as pessoas produtos que sejam muito similares àqueles que elas estão acostumadas a tomar, e que vá preencher essa necessidade emocional que elas têm de ter aquela experiência de sabor, aquela memória afetiva com relação àquela comida. E é isso que a gente está atrás.
E aí as pessoas falam, bom, a gente às vezes não fala muito da inteligência artificial, porque os consumidores fazem muita confusão. Falam, mas tem um chip dentro do produto? Não tem. O produto só tem planta. O computador está aí para falar assim, com que proporções, que plantas e com que proporções a gente mescla essas plantas para dar aquele resultado de sabor para o consumidor. É só isso. Claro. E imaginar que fazer isso através ou seja, do modelo tradicional que era existente na indústria de alimento, ia demorar muitos anos para acontecer. Quando a gente fala de portfólio, vocês têm uma extensão de portfólio já invejável para uma empresa de plant-based. Vocês já trabalham com várias categorias, se você quiser me dizer quantas, nem eu mesmo sei. Qual que é o maior desafio aí? É crescimento, é você entender que categoria que aí falando de negócio mesmo, qual categoria que está performando melhor e aí você vai investir ali? Ou vocês têm como missão difundir esse portfólio, ampliar mesmo para diversas categorias de produtos? Como é que está isso para vocês? Acho que quando você pensa essas indústrias, a indústria substituta, hoje ela está basicamente dividida em três, né? Você tem substitutos de carne, substitutos de lácteos, substitutos de ovos, né? Então você tem indústrias que estão em cada um desses três pilares. Como nós nos enxergamos pela forma que a gente estruturou a companhia para poder desenvolver, fazer pesquisa e desenvolvimento, e que ela é absolutamente diferente, distinta do que há disponível até então, essa estrutura permite que a companhia vá desenvolvendo coisas em segmentos muito díspares, muito distintos. Então, assim, o que eu acho que é diferente na Not Company é que ela é a primeira companhia plant-based no mundo que está em todos os diferentes segmentos de substituição. Então, isso é uma fortaleza. Sempre sua maior fortaleza e sua maior fraqueza ao mesmo tempo. Então, nós somos uma startup. Como priorizar quais segmentos? Como priorizar quais mercados? Nós não temos, ou seja, capacidade muito limitada e muito finita de recursos financeiros, né? Então, a gente vai olhar e falar assim, bom, a partir do momento que eu faço Not Milk, eu posso fazer Not doce de leite, eu posso fazer Not leite condensado, eu posso fazer Not soro de leite, eu posso fazer Not Milk em pó, eu posso fazer Not queijo, eu posso fazer Not requeijão. Sorvete? Not iogurte, Not ice cream a gente fez, já está no mercado aqui no Brasil. Então, assim, que mercados priorizar? Isso, bom, e como priorizar lácteos versus carne? Então, assim, do ponto de vista da operação da companhia, é um desafio enorme, porque são tecnologias absolutamente distintas do ponto de vista de como fabricar. Quando você vai ao varejo para vender esse produto, são compradores distintos dentro de uma mesma cadeia dentro de uma mesma bandeira de varejo. Então é um desafio para uma companhia ela ser multicategorias. É um desafio enorme. Então isso torna o nosso caminhar mais difícil. Qual é o carro-chefe hoje de vocês? Aqui no Brasil, o que a gente tem de carro-chefe hoje é o que a gente chama de Not Milk, né, a bebida alternativa ao leite. A gente lançou no Brasil o Not Ice Cream e o Not Mayo e a gente está entrando no Brasil agora, ainda esse ano, com substitutos de carne. Na verdade, assim, no Brasil, o primeiro mês de faturamento da companhia foi em janeiro. Então, hoje ainda é muito difícil. Nossa, muito cedo. Cliente, né? Começou agora. E eu falo, a gente foi descobrindo que ia começar uma companhia do zero, que é um trabalho, falou hercúleo, e ainda com Covid de frente, né? Com toda essa pandemia de frente. Então, e já impactou, Luiz? Você pode dizer que isso já impactou? Você consegue medir antes e depois alguma diferença? Não, a gente, assim, para nós, assim, do ponto de vista do plano de negócio, não dá para dizer que há impacto, porque cada mês é um mês que a gente vai vendendo mais que o mês anterior. Então, uma companhia que está começando do zero não tem uma base de comparação. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente vê impacto. Então, por exemplo, a gente tenta ter contatos pessoais com, sei lá, diferentes bandeiras de varejistas. Hoje a gente não consegue ter reuniões presenciais. Às vezes a gente precisa do suporte de determinados fornecedores. Também fica difícil de você fazer reuniões presenciais. A gente tem as fabricações que vão ocorrendo em processos de manufatura através de terceiros. Então também é difícil você ter reuniões presenciais. Então, sem dúvida nenhuma, a pandemia torna mais difícil você começar do zero, e sem dúvida nenhuma ela traz impactos do ponto de vista da velocidade com que a gente acha que deveria estar indo, com da velocidade que a gente vai. Ainda que a gente acha que esteja indo, ou seja, mês atrás de mês a gente vem faturando mais. Mas sem dúvida nenhuma tem impacto, né? Os produtos de vocês, parte vem de fora e vocês estão desenvolvendo alguns terceiros aqui para a produção disso? Essa produção vai acontecer nacionalmente também? Já acontece? Não, uma boa pergunta. 100% daquilo que a gente vende no Brasil, a gente produz no Brasil, a gente não importa nada. Sensacional. Então, a gente tem um modelo que a gente traz, uma forma, de novo, é o nosso segredo do sucesso,
a gente tem vamos dizer assim, algumas pré-misturas, às vezes são líquidas, às vezes são pós, às vezes são óleos. A gente traz as pré-misturas para cá, como segredos industriais, e a gente mistura aqui e envasa aqui. Legal. Então o produto já é feito no Brasil. Not Milk 100% nacional, Not Mayo nacional, Not Ice Cream nacional também. Né? E tudo que a gente vier a lançar tem que ser base dessa premissa. E canal de distribuição para vocês? O que mais conta? Você falou aí da dificuldade de conversar com novos varejistas e tudo mais. O e-commerce, frente à pandemia, tomou uma força maior? Vocês trabalham para desenvolver uma plataforma exclusiva? Como é que é? Então, a gente, ou seja, pensando numa companhia de consumo massivo no Brasil, a gente começou focando em varejo e o que a gente chama de food service, né? Ou seja, atender alimentação fora da casa. Essa pandemia chacoalhou bastante isso, né? Então, se você pensa, o mundo de e-commerce no Brasil, para mim, é um mundo que sempre esteve muito bem desenvolvido, mas muito para eletroeletrônicos, linha branca, etc. Né? O mundo de e-commerce para o varejo de consumo alimentar não era, no Brasil até então, muito mais do que para as grandes corporações, mais do que 1%, 2%. Esse cenário mudou absolutamente, né? Então, o que a gente fez foi, de forma nenhuma, abandonar o varejo e o food service, são dois pilares absolutamente importantes para a gente somou um pilar de e-commerce para a companhia. Então, hoje, se você procurar nos grandes marketplaces, ou todos os marketplaces mais conhecidos do Brasil, a gente já está presente, né? O que a gente ainda não colocou no ar foi uma loja própria nossa. Isso a gente está construindo ela, então a gente vai colocar no ar uma loja própria nossa, e que inclusive a gente vai oferecer, por exemplo, até modelos de assinatura, de repente, né? Para quem são aqueles grandes consumidores, onde a gente possa, de fato, já ajudar a entregar esses produtos diretos na casa das pessoas. Então, assim, quase que um outro negócio isso, né? Um novo modelo de negócio dentro de uma empresa, você ir para um caminho novo como modelo esse, de negócio né? de uma empresa. Agora, aí isso, então, essa é uma das belezas da startup, né? A startup, ela precisa se reinventar todo o tempo, senão ela morre. Então, eu acho que vai, sim, o e-commerce vai provocar transformações profundas, a gente vai ver acho que um movimento que não acredito que vai ter volta, né? As pessoas vão mudar o hábito mesmo de consumo. Cara, mas eu ao mesmo tempo também, eu não sou para nada totalitário, tá? Eu não sou preto ou branco, eu não acredito nisso. Eu acredito que o mundo é uma grande mescla de tons de cinza. E como vai crescer, vai crescer. Isso quer dizer que o varejo vai deixar de existir de maneira nenhuma. Isso quer dizer que, sei lá, que o food service, porque agora os restaurantes estão fechados, não vai haver mais restaurante no futuro e acabou tudo? Não, eu não acho também que vai ser assim. Eu acho que as coisas vão se reequilibrando. Assim como você estava perguntando no começo, você acha que todo mundo vai virar vegetariano? Eventualmente não. Mas se as pessoas reduzirem a metade o consumo que elas têm de produtos de base animal, isso já vai fazer uma enorme diferença para o mundo, vai fazer uma enorme diferença para a saudabilidade delas. Né? Então, um mundo mais híbrido, mais flexitariano. O mundo vai ser mais flex. É isso. Então, um pouco nossa visão é essa. Falando em crise, você falando desse cenário todo de econômico também, o produto de vocês, ele tem um valor na ponta, se a gente comparar com, né, vamos usar o leite como exemplo aí, que é o teu carro-chefe. Quanto que ele custa hoje 1 litro na ponta? Todo mundo faz exatamente essa mesma pergunta. Então, assim, o preço das bebidas vegetais é muito mais alto do que o preço do leite. Isso independente de Not Milk ou não. Né? Então, o preço das bebidas vegetais no Brasil é muito mais alto que o do leite. Bom, o que ocorre? Tem algumas questões, e eu sempre começo por um ponto que é o que eu acho que é o primeiro ponto de solução a este problema. Assim, o sistema tributário brasileiro, ele é absolutamente desigual entre o que é o leite e as bebidas alternativas vegetais. Bom, por quê? Se você pega a cadeia produtiva do leite, ela é subsidiada do produtor rural ao consumidor final, de imposto de entrada e de saída, e de uma forma que ainda restam créditos tributários na indústria. Dito de outra forma, imagina assim, para colocar para um consumidor leigo, você vai fazer sua declaração de imposto de renda, você recolheu 0 de imposto de renda o ano inteiro e você tem no final do ano uma restituição do governo para você. Né? Então, assim, ela é uma cadeia subsidiada. Então, ela faz com que os preços cheguem competitivos e baratos do ponto de vista do consumidor final. Eu acho que isso é errado? Não acho que isso é errado, tá? Porque eu acho que nós somos um país pobre, mas eu acho que nós somos um país que temos que entender isso, que tem, ou seja, baixa acessibilidade da população e que nós temos que entregar alimentos que nutram a população. Então, eu acho que está correto, eu não acho que está errado.
Bom, o problema das bebidas vegetais é que elas são absolutamente tributadas. Então, uma bebida vegetal que hoje é vendida, sei lá, R$16, R$17 como preço consumidor final num grande varejista, dessa ordem de magnitude, ou vamos arredondar de R$15, ela tem 50%, 60% de impostos dentro. Ela tem uma carga pesadíssima de substituição tributária, dependendo do tipo da bebida vegetal, ela vai ter IPI, pode ser que dependendo do tipo não tenha, mas ela vai ter uma carga tributária pesadíssima dentro dela. Então você tem dois segmentos, nem segmentos, dois produtos que concorrem pelo mesmo consumidor, pelo mesmo momento de consumo, tem tributações absolutamente díspares. Então quando você vai para a Europa, para os Estados Unidos, já estão surgindo discussões onde esses produtos substitutos, que são melhores para os seres humanos e melhores para o planeta, deveriam ter uma tributação abaixo daqueles que eles querem substituir, inclusive para promover a substituição. Então, meu sonho é que você pudesse chegar no supermercado, você vai pagar, sei lá, R$3,50 ou R$4 preço final de 1 litro de leite longa-vida, você possa pagar R$3,50 a R$4 num litro de bebida alternativa. Então, hoje a gente está absolutamente longe disso. Então, quando você olha os países mais desenvolvidos do mundo, o índice de preço de uma bebida vegetal versus uma bebida animal está da ordem de 2 a 2,5 vezes. Quando a gente olha no Brasil, está da ordem de 6 a 8 vezes. Então, assim, por que eu comecei pela tributação? Porque acho que a tributação é sempre uma canetada, a tributação é sempre uma decisão governamental. A partir do momento que vier uma decisão de tributação, você vai permitir uma rebaixa de preço, que vai permitir escala, e aí uma coisa vai levando a outra. Então, assim, aí a competitividade empresarial com a escala vai fazer com que tenham novos pontos de preço e que tenha um novo segmento que faça que esse segmento cresça muito. Eu falei do princípio, para mim, assim, existem dois, não disse isso, mas eu falei do princípio que assim, o sabor é absolutamente importante para que a pessoa mude a alimentação dela. Na verdade, são duas as características. Uma é o sabor, ou seja, mais do que o sabor, a percepção organoléptica, né? O sabor, a cor, a textura, o aroma, a tabela nutricional que a gente entrega. E o segundo, igual de importante, é o preço. Claro. Se entregar um produto maravilhoso que custa caro, e a gente tem muitos desse feedback nas nossas redes sociais, você fala, puxa, é caro. Não, realmente, a gente está fazendo o que pode para que ele seja mais barato. O que eu posso dizer, contem comigo, porque o meu sonho é o sonho de vocês. Se a gente não faz hoje, é porque de fato a gente não consegue. Não é porque a gente está querendo fazer um resultado enorme a partir disso, é porque de fato a gente não consegue. Então, essa preocupação já está. Esses segmentos já estão estabelecidos. Mas, via de regra, hoje, em sua grande maioria, são de pontos de preço muito altos quando comparados aos pontos de preço tradicionais da categoria que eles estão tentando substituir. Agora, para a gente terminar essa conversa, está muito boa. Se pudesse ficar aqui mais um tempão com você, a gente tem que encerrar. Se você hoje tivesse que dar um conselho para um gestor de uma companhia parecida com as que você passou por aí, de notícias que distribuem para diversas categorias, que está olhando hoje o mercado plant-based, sabendo da sua responsabilidade, talvez com sustentabilidade, meio ambiente, que deveria implementar dentro do seu portfólio pelo menos alternativas plant-based. O conselho que você daria aí, já vivendo tudo que você viveu, como que esse cara deveria começar a olhar para isso? Eu acho que assim, a maior parte das grandes multinacionais já olha para isso, né? Você vê, se pensar globalmente, né? A Nestlé já entrou, a Unilever já entrou, a Não, claro. Vamos baixar a régua, então, pensar em empresa nacional. Então, acho que assim, essa é uma conversa que já começou. O que eu acho é o seguinte, o que eu acho é que, você olha assim, tem duas vertentes para mim. Uma vertente é a vertente de o que elas estão entregando de solução de produto, né? E como esse produto tem que ser apaixonante, tem que ser interessante, tem que ser saboroso, tem que ser, sabe, tem que ter uma boa textura, tem que ter uma boa cor, tem que ter um bom aroma, que ele seja encantador, que ele seja apetitoso para as pessoas, que ele tenha tabelas nutricionais que façam sentido, sabe, que eles de fato possam entregar nutrição. Aí, para mim, o desafio é de como conseguir organizar todas essas variáveis para entregar bons produtos. E produtos que sejam, de fato, ou seja, que tocam o tema que você falou agora há pouco, do clean label, ou seja, que eles sejam pensados de uma ótica mais ampla, de uma ótica mais 360 graus, para que a gente, ou seja, entregue coisas interessantes para as pessoas. Porque, de fato, todos estamos de acordo que o sistema alimentar precisa ser ajustado. Então, acho que assim, essa indústria, todo mundo que está entrando tem, para mim, um papel de entregar experiências interessantes para o consumidor.
Ao mesmo tempo, todo mundo que está entrando tem que se preocupar por entregar acessibilidade aos consumidores. E eu acho que essa acessibilidade vai vir por a organização dessas categorias, a organização da discussão sobre essas categorias com o governo, e precisa ter eventualmente entidades de classe que precisam ser formadas, que no Brasil não existem. Na verdade, no Brasil tem o GFI, lá, tem o Good Food Institute, o Gustavo, que é o presidente dele, a gente tem muito contato com ele. O GFI está tentando fazer isso. Ele é excelente, nossa. Ele... Claro, o GFI está ajudando muito nessa discussão, mas eu acho que todas as empresas, a indústria de forma geral, independente da marca, ela precisa se coordenar e se ajudar para ter uma discussão mais interessante. Porque, no fundo, o que a gente quer como companhia é mudar o sistema alimentar do mundo. Eu acho que vocês mudaram um pouco da palavra que estava muito ligada a essa coisa do plant-based, do vegetarianismo, que é o ativismo, para a coisa, em vez de ativista, vamos ser mais cientistas, né? E trazer, e agregar, e somar, e não se opor, como você falou. Ninguém quer acabar com o agronegócio, terminar com os empregos, falar que, né, não precisa mais ter vacas no mundo, não é isso, mas é de que forma que a gente consegue fazer essa transição de uma forma responsável, onde a gente vai encontrar comida para todo mundo, onde vai ter uma economia viável e saúde para todos, né? Exato, uma economia viável para todo mundo. A gente fala, né, de novo, ao ponto da vaca, né? Imagina 10 bilhões de pessoas no mundo, tudo bem, vamos fazer uma extrapolação, todas elas tomando um copo de leite por dia de manhã, de 200 ml, sendo que cada vaca no mundo, na sua melhor expressão na Holanda, vai gerar aí, sei lá, 65, 70 litros de leite por dia. Quando você faz essa equação, você já vê quantas vacas serão necessárias e quanto inviável isso é. Quero te agradecer super por essa conversa. Eu acho que vai gerar bons insights aí para todo mundo dentro dos fones de ouvido, escutando a gente aí no Spotify ou assistindo a gente pelo YouTube. Agradeço, Luiz. Até a próxima, viu? Obrigado você pelo tempo, foi ótimo. E eu falo, Not Company é uma companhia absolutamente encantadora, sempre disponível a tirar as dúvidas que vocês quiserem. Meu recado é, olhem a gente nas redes sociais, o @notcobr. Experimentem os nossos produtos, que você falou, você mesma falou isso em algum ponto do tempo. Experimentem os nossos produtos, sabe? Se permitam experimentar, porque tenho certeza que quem experimentar vai se surpreender. Com certeza. Obrigadão, gente. Até a próxima, viu? Parabéns. Tchau, tchau.